Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Tenho certeza que você vai gostar muito da live de hoje, vai ser uma live sobrenatural, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Nós tivemos agora uma madrugada poderosa, recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, gente, essa madrugada foi difícil de acordar. Eu cheguei ontem com o Júnior. Nós fomos dormir cedo, né, amor? Umas 7 horas. Quase. Porque eu não acordo. Hoje. O celular tocando e eu lá. Sonhando com o celular tocando. Sejam todos bem-vindos, amém, glória a Deus, um dia abençoado para todos vocês. Vocês aceitam um chimarrãozinho? Eu tomo um chimarrãozinho, gente, todo dia. Eu amo um chimarrãozinho todo dia, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Um dia muito abençoado para vocês. Um dia muito avassalador para todos vocês. Um dia profético, glória a Deus. Amanhã eu tenho aula com os meus alunos da escola sobre atos proféticos. Vai ser tremendo a nossa aula de amanhã, tá? Provavelmente hoje no final da tarde ou amanhã cedo eu mando para vocês o material para vocês imprimir antes, certo? Ok? Hoje eu passei mal na oração, enjoo, muita dor. Isso é libertação, tá, Maiara? Glória a Jesus. Glória a Jesus, isso é libertação. Então, esses sintomas de enjoo é libertação, gente. Glória a Jesus. A gente tá pegando numa área específica, que é a área financeira, né? A área de prosperidade. Então, a gente vai quebrar essa semana, ó. Ontem nós quebramos toda a maldição que vem sobre nós nessa área. Hoje nós quebramos legalidade. São as portas que são abertas, certo? Ó, coceira no umbigo. Coceira no umbigo fala que são maldições hereditárias sendo quebradas, tá? Maldições hereditárias. E provavelmente pode ser até iniquidade, que vem a iniquidade passando de geração em geração. Glória a Jesus. Glória a Deus que está sendo quebrado, em nome de Jesus. Eu fico extremamente feliz, amém? Glória a Deus Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos a mais uma dor no útero também. O útero é um órgão que gera, né? Eu falo que o homem e a mulher têm úteros espirituais, de gerar coisas. Senti muito calor. Uau, glória a Deus. Muita coceira no pescoço. É esses sintomas mesmo. Muito calor e moleza. Gente, bocejo. Essa inquietação. Gente, é tudo libertação. Tem gente que não sente nada. E tem gente que sente muito. Tá? Mas esses sinais e sintomas já é um fato para nós que está acontecendo a libertação. Às vezes você não sente nada porque você já está liberta naquela área que a gente está orando. Mas tem gente que sente a mão pinicando. Gente, geralmente vai ter muita coceira na mão, tá? Muita coceira na mão. Glória a Deus. Ó, amanhã, deixa eu ver. Eu vou olhar só a pauta pra mim não falar algo que não é aqui. Mas amanhã a pauta vai ser forte, tá? Amanhã a pauta vai ser forte. E aí o que eu quero que vocês façam? Se tem na família de vocês alguém que se envolveu na maçonaria, ou alguma ordem secreta, ou aquela... Como que chama? Que é a prima da maçonaria, você vai anotar, você vai trazer para oração, que nós vamos quebrar, tá? Porque às vezes alguém lá atrás se dedicou à maçonaria, a essas ordens, esqueci agora o nome da ordem, Lions Club, né? Lions Club, né, amor? Fala. Tem uma outra ordem também, gente, não é Rosa Cruz, não, mas é uma ordem ela é muito comum nas cidades. Não, eu falo que ela é prima... Rotary, isso. É Rotary, eu acho que é. Rotary Internacional. Então, amanhã, você vai colocar ali,
Presta atenção, amanhã você vai colocar ali, se você tem familiares envolvidos nisso. Mas nós vamos quebrar qualquer resquício que possa estar respingando em você. Rotary. É muito comum você ver maçonaria e Rotary, certo? Muito comum. Exatamente, Magalhães. Esse Rotary Club tá quase em todas as cidades. Quando não tem maçonaria, tem a Rotary. Meu pai e meu irmão da igreja é de grau 33. Meu Deus. Pesado, hein? Pesado, hein? Meu Deus. Pesado. Pesado. Então amanhã vocês trazem pra nós, tá? Fazendo favor. Tragam pra nós todo envolvimento. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gente, eu não sei se é esse Rotary Club aí não, tá? Eu vou trazer certinho pra vocês. Mas tem um Rotary que aí é prima da maçonaria. É meio com a maçonaria mais light, vamos dizer assim, mas é. Tá? Depois eu trago pra vocês lá na Escola de Libertadores, tá bom? Então, por que eu falo isso? Porque essas coisas travam a linhagem, né? Trava aí, certo? Então, é algo aí sobrenatural mesmo que acontece. Então, tem que estar atento, certo? Quem fez a escola ou tá fazendo a Escola de Libertadores já viu eu explicando sobre maçonaria. É pesado ou não é? muito pesado. Não posso nem estar falando essas coisas aqui. Deus já pediu para mim parar de falar. Gente, daqui uns dias não vai poder mais falar nada nessas lives. Tá? Gente, a aula é da... Ai, gente, vocês querem. A aula do ato profético vai ser poderosa. Vou pensar aqui, tá? Se eu libero para compra, tá bom? Porque é uma aula que tem que ter uma mente fora da religiosidade, porque a aula de sábado, que é amanhã, se você for religioso, você não dá conta. Você não dá conta. Você não dá conta. Você não dá conta. Então, eu vou ver certinho aqui. Vou ver com a Nani aqui certinho. Mas é poderosa essa aula, hein? Se você entender, glória a Jesus. Máquina de lavar ligou sozinha na hora da oração. Sangue do Cordeiro. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Uma vez, estava expulsando o demônio dentro de casa. Eu tenho... Lá na casa no Paraná, eu tinha um quartinho de oração dentro de casa. E a igreja que começou ali no ministério, o movimento, começou dentro da minha casa. Então, tinha um quartinho ali, que depois se tornou o quarto das crianças. Aí eu fazia as libertações naquele quartinho. Uma vez os demônios não ligou o gás da minha casa ficou catingando o gás, vocês acreditam nisso? Eu fiquei assustada com aquilo. Eu falei, mas esses infelizes, mas eles fizeram isso para colocar medo. Depois que essa mulher foi embora, né, que a gente fez a libertação, a gente ungiu a casa, quebrou todo tipo de influência ali, porque eles saem. E aquela mulher estava carregada de legiões e legiões. E, gente, eu tenho história, hein? Meu Deus do céu, tem história. Tem história. Meu Deus, é história. Mas no dia eu fiquei com temor. Eu falei assim, mas esses bichos ligaram o gás. Mas foi na hora. Aí você fala assim, mas eles podiam fazer isso na hora? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Até pra você que é meu aluno. Na hora do campo de batalha, o ambiente tá neutro. Tem demônio e tem anjo. Nós estamos numa batalha, certo? Então, a partir do momento que nós entramos na batalha, a gente tem que começar a ganhar em nome de Jesus, certo? Mas o ambiente tá neutro, eles têm liberdade, eles saem furiosos, certo? A hora que a gente amarra e manda sair, eles têm que ir embora, certo? Mas é um campo de batalha ali neutro, vamos dizer assim. Você pode ter consagrado 70 dias, igual lá na conferência. A hora que nós chamou para manifestar foi aquele alvoroço, certo? E aí depois você ora, declara, manda sair, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, então vamos estar orando agora, tá?
Como que entra nesse grupo secreto? Gente, esse grupo secreto eu fiz pra pôr a live que às vezes eu tiro daqui pra vocês, tá? Até tenho que colocar a live que eu vou apagar hoje. Aí no meu perfil tá escrito lá, grupo secreto, live secreta, é só entrar lá. Agora nós temos o grupo do Telegram, onde a gente tem 30 mil pessoas. Ali a gente manda o link dos cultos, das coisas, certo? Vamos orar para nós começarmos. Em nome de Jesus, aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, essa manhã, essa sexta-feira, dia 23 de agosto ao Senhor. Declaramos, Pai, que o Senhor hoje possa bradar de forma sobrenatural aqui nesse local, que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma, Senhor Deus, avassaladora, que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, a direção do Espírito Santo através dessa live de hoje, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, que o Senhor venha nos chacoalhar, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar aqui conosco de forma poderosa. Pai, abençoe o nosso dia, nos livra de todo mal, de todo acidente, acampa os teus anjos, Senhor Deus, ao nosso redor, Senhor Deus. Pai, esteja, Pai, falando conosco, Senhor Deus, não só nessa live, mas o dia inteiro, Pai, em tudo que nós formos fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje é Juízes capítulo 9. Abre aí comigo, tá? Juízes capítulo 9. Abre comigo agora. Gente, eu tenho uma palavra hoje, depois que a gente lê, poderosa pro seu coração. Tenho certeza que você vai gostar. Juízes 9 é um pouco grande. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou ler só um pedacinho. E aí o resto vocês terminam, porque eu não queria perder tanto tempo, porque o que eu vou fazer, trazer uma palavra hoje para você vai ser poderosa, tá bom? Juízes 9. Abimeleque governa sobre Siquém. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: pergunte aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os seus 70 filhos de Gideão ou por um só homem, e lembre-se de que eu sou a mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhes 70 moedas de prata do templo de Baal-Berique, que ele usou para contratar os indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali sobre uma pedra matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e de Bet-Miló convocaram uma reunião debaixo do carvalho da coluna em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Amém? Vamos ler essa parábola de Jotão e a gente para aqui. Quando Jotão soube disso, subiu ao templo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me, se querem que Deus ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser mais alta a árvore que o vento agita? Então disse a videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra.
senão que caia fogo em mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada, íntegra, ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês trataram como ele merece, tendo visto tudo o que realizou. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para liberá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente? Se hoje agiram se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizerem, então saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Miló, e saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Miló e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Ber, pois tinha medo do seu irmão Abimeleque. Amém? Então aqui, queridos, vocês dão continuidade ao capítulo de Juízes 9, tá? Aí fica para casa o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, e amanhã nós vamos ler 16, que é Sansão leva embora os portões de Gaza. Hoje eu vou falar para vocês 10 ou 15 características, né, que eu anotei aqui várias. Eu queria falar só 10, mas eu acabei anotando várias aqui. Eu vou falar para vocês aqui 10 características de uma mente escrava, uma mente que tem escravidão. E a pessoa que é escrava, ela não consegue ser próspera, ela não consegue ser abundante. Então é rompendo com uma mente de escravidão. Mas para a gente entender a mente que é escrava, a gente precisa saber quais são as suas características. Então, em primeiro lugar, eu queria que você abrisse comigo em Romanos 12, capítulo 2, fazendo favor. Romanos 12, capítulo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, Romanos 12, tá? Romanos 12, capítulo 2. Diz que nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente, tá? Uma mentalidade nova para a gente alcançar a boa vontade de Deus e viver essa vontade de Deus. Mas quem não tiver uma mente renovada vai ter uma mente de escravidão, porque nós estamos no mundo onde esse mundo vai fazer com que as pessoas se tornem escravas. E o próprio diabo vai tentar fazer isso, principalmente na área financeira de uma pessoa, certo? Trazendo essa pessoa debaixo de uma escravidão de escassez, uma escravidão de miséria, uma escravidão de ambição, uma escravidão de juntar, adquirir. Então, muitas vezes, nós não conseguimos romper na vida por causa da nossa mentalidade. Lembra que eu disse para vocês ontem? Tudo que nós pensamos e falamos vai liberar o quê? Uma onda, uma frequência. E essa frequência é o que vai trazer, né? É o que vai reverberar nas nossas vidas. Ela é profética, né? Então tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos é aquilo que vai sendo liberado profeticamente da nossa vida. Então o diabo, ele é mestre em fazer você ser um escravo, tá? O diabo, ele quer tornar todos nós escravos. Então, eu preciso que você entenda, eu vou trazer aqui para você 15 características, vou falar as 15, tá? De uma mente escrava. Então, uma pessoa que ela tem uma mente de escravidão, primeiro tópico aí, e anota aí, ela tem o foco nas limitações. É uma pessoa que ela está focada nos seus limites. Então, por exemplo, essa pessoa ela está sempre enfatizando as barreiras, ela está sempre trazendo dificuldade em vez de buscar solução. Então, é uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você.
Você fala assim, olha, nós vamos fazer uma viagem de avião. Ai, mas e se o avião cair? Ai, meu Deus, e será que a passagem a gente vai conseguir comprar? Meu Deus do céu, e se não der certo essa viagem? Então é uma pessoa que ela tá sempre colocando limite, as limitações, ela tá sempre enfatizando a barreira e as dificuldades. É uma pessoa que tem foco o quê? Nas limitações. Então essa é uma mentalidade escrava. Pessoa, ela tá sempre o quê? Com foco nas suas limitações. Então ela só fica falando, ela só olha o lado ruim. Então, por exemplo, vamos supor, ela vai no supermercado, ela fala, meu Deus, como isso aqui tá caro. Ela só vê tudo, ela vê só o lado ruim, a limitação, certo? Ela não vê nada bom, ela não é grata. Tipo assim, em vez dela falar assim, Deus, obrigada por estar aqui. Não, ela só vê o que? As limitações. É uma pessoa que ela tá sempre vendo as barreiras, as dificuldades. Então, o foco em limitação é isso, tá? Outra coisa, aqui o segundo tópico para você. Falta de iniciativa, tá? É uma pessoa que você vê ela relutando para ela tomar qualquer decisão, qualquer iniciativa. Então ela é uma pessoa que ela precisa que a outra comece, que a outra vá na frente para ela pegar a beira ali, porque ela tem falta de iniciativa. Ela tem medo de ir sozinha, porque ela tem muita gatilho, muita trava, ela é muito bloqueada, certo? Então é uma pessoa que ela quer fazer algo, mas ela espera alguém na frente. Ela quer ter uma experiência até, mas ela quer alguém. Então ela tem falta de iniciativa. Ela reluta em tomar qualquer ação, qualquer decisão, de começar qualquer coisa. É uma pessoa que ela é extremamente falta de iniciativa, tá? Também essa mentalidade de escravidão, ela traz para nós negligência de necessidades, certo? Ela vai negligenciar as suas necessidades. Então ela vai sempre, presta atenção aqui, o escravo, a pessoa que tem uma mentalidade escrava, ela sempre coloca o outro na frente. Então, por exemplo, ela sempre coloca a vontade de outras pessoas na frente, porque ela negligencia todo o tempo as suas próprias necessidades. Então ela tá sempre fazendo favor para as pessoas, ela tá sempre colocando a prioridade que é outras pessoas na frente do que ela mesma. Porque o dia que ela colocar ela como prioridade, querido, a gente precisa ter uma escala de hierarquia de prioridade. A nossa primeira prioridade, presta atenção, a nossa primeira prioridade, ela precisa ser Deus, tá? A nossa segunda prioridade, ela tem que ser nós. Porque se nós não estivermos bem, como nós vamos estar bem para o nosso cônjuge? E a outra prioridade, junto conosco, é o nosso cônjuge. Mas em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós. Mas nós e o nosso cônjuge está ali, porque nós somos uma carne só. Depois é a nossa família. Depois é o nosso ministério. Depois é amigos, é parentes. Enfim, a gente precisa ter essa hierarquia, certo? Para a gente não passar por cima de honra, de princípio, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que... o terceiro tópico aqui, negligência com as necessidades. Outra coisa, a pessoa que tem essa mentalidade de escravidão, ela tem sentimento de impotência todo o tempo. Então, ela tem uma crença dentro dela, certo? Que ela não tem capacidade de mudar, não tem capacidade de romper. Então ela tá todo o tempo se sentindo impotente, principalmente quando ela se compara a outras pessoas, principalmente quando ela vê outras pessoas ganhando, adquirindo, comprando, viajando, ela se sente, é um sentimento de impotência. É uma sensação de que ela não vai romper, isso com ela não vai acontecer, e nada na vida dela vai mudar, que a circunstância na vida dela é um sentimento crônico de impotência que precisa ser quebrado, certo? 1, 2, 3, 4, vamos lá. O quinto. Crença em merecimento. E essa aqui é forte. A mente de escravidão tem uma crença em merecimento, uma ideia que ela não merece. Ela não merece ser livre, ela não merece ganhar dinheiro, ela não merece viajar, ela não merece ser feliz, ela não merece prosperar. E quando ela começa a se beneficiar ou chegar num lugar melhor, ela tem uma autossabotagem dentro dela. Ela não se sente bem com aquilo porque ela tem uma crença de não merecimento. Ela tem uma crença que ela não merece ser feliz. Você tá entendendo? É uma crença limitante, uma ideia que ela não merece de ser feliz, ela não merece conquistar aquilo. Então ela tá sempre com esse pensamento, certo? Crença de não merecimento. Tem alguém assim aqui? Então, por exemplo, tem pessoas que
você dá um presente para ela, ela se sente ofendida, porque ela acha que ela não merece aquilo, certo? Ela se sente ofendida, porque ela não quer receber aquilo, ela acha que ela não merece aquilo, certo? Então é uma crença de não merecimento. Outra característica de uma mentalidade de escrava, falta de voz, falta de como que eu posso dizer para você? Uma pessoa que não consegue se impor, ela não tem voz, tá? Então é uma pessoa que está todo o tempo guardando sentimentos, suas opiniões, e ela não expõe isso. E ela pensa que isso, os seus desejos, os seus sentimentos não importam. Então ela sempre está assim, por exemplo, olha a mentalidade escrava. Vou dar um exemplo para você. Seu amigo chama você para vocês comer. E aí você tá com vontade de comer lá um cachorro quente. E aí seu amigo fala, e aí, o que a gente vai comer? O que você acha? Aí você tá com vontade de comer um cachorro quente, mas você prefere falar, não, vamos comer o que você quiser, porque você acha que aquilo que você quer não importa. Que é mais importante é o que o seu amigo quer. Sendo que toda vez é assim, então a gente precisa aprender a se impor, a falar, olha, eu tô com vontade de comer isso, olha, eu tô com vontade de fazer aquilo, olha, eu não tô com vontade de sair, mas você sempre tá o quê? Não trazendo voz, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, falei 6 já pra vocês, né? 7, negação da realidade, tá? Então é uma pessoa que tem dificuldade de confrontar a sua realidade, dificuldade de olhar para a sua verdadeira natureza, a sua situação. É alguém que tem dificuldade em admitir, falando assim, meu Deus, eu tô assim por causa que é culpa minha mesmo. Eu tô desse jeito porque eu tô procrastinando, porque eu tô com preguiça, porque é eu que não tô fazendo. É uma pessoa que tem dificuldade de negar a sua realidade. É uma pessoa, às vezes, que vive das mentiras que conta, vive numa ilusão, uma percepção de vida totalmente ilusória, com medo de olhar para si mesma, certo? Então, às vezes, é alguém que, presta atenção, é alguém que conta uma história, mas não vive aquilo. Mas é melhor contar essa história, presta atenção, é melhor contar essa história do que assumir a sua realidade. É melhor falar que a vida é de um jeito do que assumir que a vida não é daquele jeito e ter que encarar ela. Então, é uma pessoa que tem negação da sua realidade, tá? É uma pessoa que, por exemplo, ela às vezes pode falar, minha vida é maravilhosa, mas ela não é feliz. Mas ela fala aquilo ali para ela não ter que confrontar a realidade dela, certo? 8ª, a mente de escravidão, ela traz autossabotagem todo o tempo. Uma autossabotagem muito grande, certo? Então, são pessoas que estão todo o tempo tendo comportamento que limita o seu sucesso. Então, o que é autossabotagem? A pessoa sabe que ela precisa terminar o curso que talvez vai trazer a chave numa área dela, intelectual. Mas ela prefere dormir, então ela começa a se sabotar, ela se sabota, ela deixa, ela não faz. Ela precisava talvez melhorar nisso, naquilo, para ter um aumento, uma ascensão no trabalho, não faz. Então ela está todo o tempo se sabotando e limitando o seu próprio sucesso, as suas próprias conquistas, certo? Então é uma pessoa que está todo o tempo se auto-sabotando. Ela sabe que para ela crescer, ela precisa fazer aquilo outro, ela não faz. Ela está todo o tempo se limitando, ela está todo o tempo negligenciando as coisas que ela precisava fazer. Então é uma autossabotagem, certo? Quem conhece alguém assim, ok? Outra coisa que impede uma pessoa de ter uma mentalidade de prosperidade é o desinteresse por crescimento. Queridos, a ambição desregrada, ela é pecado. Porque uma pessoa que tem uma ambição desregrada, os olhos dela estão no materialismo. Mas eu preciso dizer para você que a ambição, ela precisa estar dentro do equilíbrio. Porque, por exemplo, se eu não tiver ambição ministerial, meu ministério não cresce. Porque a ambição é crescimento. Se eu não tiver ambição financeira, eu não tenho dinheiro para viajar ou fazer o que eu quero, porque eu preciso ter uma vontade de crescer e prosperar. Mas tem pessoas que têm desinteresse por crescimento. Tem pessoas que tanto faz, tanto fez, ela quer comer só arroz e feijão e tá tudo certo, tá? Isso foi gerado dentro dela um desinteresse pelo crescimento. E isso, queridos, acontece pelo conformismo, espírito de escassez, espírito de miséria. Então tem gente que fala assim, pra mim tá bom, pra mim qualquer coisa serve, mas por que ela repete e fala isso, desinteresse pelo crescimento? Porque é mais difícil correr atrás, é mais difícil trabalhar, então ela prefere viver na mínima, ou seja,
falando que não quer o crescimento. Então é uma pessoa que acaba se tornando desinteressada porque sabe que o buscar o crescimento vai trazer trabalho. E tem pessoas que não querem trabalhar, tem pessoas que querem viver numa vida muito bem sossegada. Então o desinteresse por crescimento traz a falta de iniciativa, de aprender, de desenvolver, de criar uma nova estratégia. Então, a pessoa que ela vive conformada com a vida que tem, ela quer viver isso o resto da vida, certo? Então, tem muita gente que tem desinteresse em ganhar bem, desinteresse em ter algo novo dentro de casa, quer ficar ali com a mobília a vida toda, e para ela tá tudo certo isso, certo? Mas isso é uma coisa gerada pelos esses espíritos de escravidão, certo? De escassez. A mentalidade de escravidão, ela também, queridos, ela tem... Eu vou fazer outro tópico. Deixa eu ver qual o tópico que eu tô aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora é o 10. Foco na falta. A pessoa que ela é escrava, ela tem foco na falta. Tá? É uma pessoa que ela se concentra no que não tem, se concentra no que não conseguiu, se concentra na oportunidade que perdeu, se concentra naquilo que não possui. Então, olha só esse tópico aqui. Uma pessoa que tem uma mentalidade escrava, ela se concentra na falta. Ela concentra no pouco, na falta. E isso, queridos, não combina com uma mentalidade de prosperidade. Então nós precisamos, olha só, o prosperar, querido, ele engloba muitas coisas. Eu falo para você que a prosperidade, ela tem um paradigma que tem que ser quebrado espiritualmente, outro que tem que ser quebrado na alma para acessar no espírito. Então, por exemplo, esses paradigmas mentais de focar na falta é um comportamento, isso aí tem que mudar, isso aí tem que se ressignificar. Então, em vez de você focar na falta, você tem que focar na abundância, você tem que focar no muito. Você tem que focar o quê? Naquilo que é avassalador, certo? 11, vamos lá. É uma pessoa que tem falta de esperança. E eu vou falar o que é esperança. A esperança, queridos, é quando a gente espera coisas que a gente não vê. É fé. Esperança, queridos, é um outro termo para ressignificar ou falar sobre fé. Esperança é quando eu espero algo com expectativa. Então, essas pessoas da mentalidade escrava, elas não têm esperança, elas têm falta de esperança. Então, elas nunca estão esperando novas experiências, elas nunca estão esperando benefícios, algo bom acontecer. Não, elas estão sempre com medo, né, de novas experiências, sempre com medo de mudanças, né? Mesmo que essas mudanças possam trazer algo bom. Queridos, tem gente que tem medo de viajar, porque ela não tem esperança, ela não tem foco em viver uma experiência nova, ainda que essa experiência seja boa, por causa da mentalidade de escravidão, por causa da mentalidade de escassez, certo? Então tem pessoas que vivem um dia de cada vez sem saber o que vai fazer semana que vem, porque tem medo de gerar uma expectativa e ser frustrado. Porque talvez já foi muito frustrado e hoje gosta de viver sem esperança. Então a gente às vezes não tem esperança de vida, tem muita gente que não tem esperança de vida, esperança de ter uma vida melhor, uma casa melhor, um futuro melhor, um ano melhor. E que, queridos, com Deus tudo tem que funcionar debaixo da fé e esperar nele o melhor, certo? Gente, vamos repetindo aí que eu anotei muita coisa aqui, tá? Tá, então falta de esperança. Eu acho que é o número 11, certo? Deixa eu ver aqui de novo, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 12 é falta de esperança. Outra coisa, o 13, culpa. Tá? Então a mentalidade escrava, ela tá todo o tempo com sentimento de culpa. Culpa, todo o tempo se sentindo culpa, tá? E aí ela se sente culpada da vida que tem, às vezes ela se sente frustrada da vida que tem. Então essa pessoa que tem uma mentalidade escrava, ela tá sempre se culpando. Meu Deus, eu devia ter terminado aquela faculdade. Ela fica se culpando em vez de fazer algo novo, tá? Em vez de fazer algo novo. Então uma pessoa que todo tempo fica remoendo coisas, se culpando. Eu podia estar melhor, né? Talvez eu deixei algo lá atrás, uma oportunidade. Uma pessoa que tá sempre se culpando pela vida que tem, por estar onde está, mas não consegue admitir.
Não consegue admitir que ela precisa se levantar e mudar. Então, é uma pessoa que sente muita culpa, tá? 14, é uma pessoa... A mentalidade de escravidão o escravo, ele tá todo o tempo desconfiado, tá? Ele crê que os outros têm intenções egoístas, levando, né? Então, essa pessoa que ela é escrava, ela tem desconfiança, ela desconfia de tudo, ela não acredita em ninguém, ela não acredita na boa intenção do próximo, ela não acredita que alguém quer fazer ela crescer. Então, ela é uma pessoa que tá todo o tempo desconfiada, é uma pessoa que não crê que coisas boas podem acontecer com ela. É uma pessoa que deixou de acreditar, talvez, o que na humanidade, porque vive debaixo de uma mentalidade de escravidão, porque foi escrava a vida toda e ainda é escrava do diabo, certo? Ok? Então essas pessoas estão sempre desconfiadas. Chega uma oportunidade nova, essa pessoa fica desconfiada. Ela fica desconfiada porque ela não acredita que aquilo ali é verdade. E ela acredita que essa oportunidade está mascarada de alguma má intenção, certo? Eu vou repetir aqui para vocês, ó. O primeiro, foco em limitações. O segundo, falta de iniciativa. O terceiro, negligência de necessidades. O quarto, sensação de impotência. O quinto, crença em merecimento ou crença de não merecimento. Sexta, falta de voz, ou seja, de se impor. Sétima, negação da realidade. Oitava, autossabotagem. Nona, desinteresse por crescimento. Décima, foco no que falta. 11, resistência à mudança. 12, falta de esperança. 13, culpa. 14, desconfiança. 15, conformismo. E essa aqui é forte. O conformismo, queridos, da mente de escravidão tá todo o tempo conformada. Não, isso aqui tá bom, não, desse jeito tá bom, não, eu vou ficar assim a vida toda. E ela não entendeu ainda que se ela viver um tempo de transformação, ela transforma tudo ao redor dela, pessoas são abençoadas, são beneficiadas. Então essa pessoa, ela aceita as condições que ela tem, adversas, como coisas normais, sem buscar mudança, sem buscar transformação. Tá todo o tempo, tá? Conformada, tá todo o tempo, né? Conformada, tá todo o tempo ali, certo? Eu pulei o que, gente? Resistência à mudança. Ah, perdão, eu vou ler de novo aqui, tá? Então, resistência à mudança, tá? Resistência à mudança é o medo de experimentar coisas novas, medo de viver experiências que vão beneficiar. Então, a resistência à mudança é uma pessoa que resiste mudar de nível, uma pessoa, queridos, que tem resistência até de mudar de casa, a pessoa que ela é conformista, ela tem um paradigma, então é uma pessoa que resiste à mudança. Não, eu não quero mudar, porque mudar dói, mudar machuca, mudar tira a gente da zona de conforto, tá? Eu acredito que resistência à mudança é essa, é porque tá tudo bagunçado aqui, tá, gente? Ok, depois vocês revejam a live, certo? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então eu parei aqui no conformismo. Então o conformismo é a pessoa que fica aceitando. Aceita a vida que tem e tá tudo certo. Tá com dificuldade, tá tudo certo. A vida é assim mesmo. Não, queridos, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que superar, melhorar. Não, olha, por exemplo, o ideal, o sentimento de uma pessoa próspera é: esse ano eu estou assim, mas o ano que vem eu vou estar melhor. Agora a pessoa conformista, não. Ela quer saber só de viver um dia de cada vez, tá? Ela quer saber só de viver um dia de cada vez. Ela quer saber só de viver um dia de cada vez. Ela é extremamente conformista, ela aceita qualquer coisa que é imposto pela vida por ela, certo? Para ela, certo? É uma pessoa conformista. Uma pessoa que prospera, ela não é conformista. Ela é grata. Mas ela fala, olha, eu estou bem do jeito que eu estou, mas eu quero crescer mais. Eu quero viver algo melhor. Eu quero fazer uma viagem, eu quero alcançar isso, eu quero chegar em tal lugar, eu quero alcançar tal status, eu quero isso, aquilo outro, certo? Ok. Outro, vou falar mais alguns aqui. Desvalorização pessoal. Essa pessoa tem muita baixa autoestima, percepção negativa de si mesmo. É uma pessoa que tá todo o tempo se vendo pequenininha, noinho, né? Ela vê qualquer pessoa melhor que ela fala, mas você é isso, você é aquilo, eu não sou nada. Então é uma pessoa que tá se
todo tempo se negando, todo tempo, tá? É uma pessoa que está todo tempo se diminuindo. Ah, mas você, olha o jeito que você prega. Ah, eu não sou nada. Mas essa pessoa não consegue ver também que por trás, às vezes, de uma boa oratória, tem anos de pregação, anos de falar em público. Então, é uma pessoa que está todo tempo se diminuindo. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que fica se negando, uma pessoa que fica nesse autodenegrindo, vamos se dizer assim, certo? Desvalorização pessoal. Então, outra trava também da mentalidade de escravidão é o medo de punição, certo? O escravo, ele tem medo de ser punido, porque ele tem a mentalidade de escravo. Então, ele tem receio constante de consequências negativas, tá? Por exemplo, ele tem medo de empreender e ele tem mais medo do fracasso do que da prosperidade. Então, aquilo que ele tem mais... Então, é exatamente isso. Então, a pessoa, ela tem medo, por exemplo, isso aqui eu não faço porque eu posso fracassar, isso aqui pode não dar certo. Então, é uma pessoa, tá? Que ela tem medo da punição, ela tem medo de algo não dar certo. Então, é uma pessoa que ela tá todo o tempo com medo de ser reprimida, repreendida. Então, é uma pessoa que tá todo o tempo com medo de ser chamada a atenção. E, queridos, a gente tem que ser ousado e muitas vezes nós vamos ser chamados a atenção. Mas a gente não pode ficar. Então, geralmente, o escravo, a mentalidade de escravidão é uma pessoa muito emocional, muito almática, certo? Então, medo de punição, receio constante em consequências negativas por desobedecer, tá? Ou desafiar a autoridade. Então, essa pessoa está todo o tempo com medo das experiências negativas, todo o tempo com medo de ser punida, todo o tempo com medo de ser reprimida, todo o tempo com medo de ser chamada a atenção, todo o tempo com medo, certo? Tá, aqui nós vamos pro próximo tópico. Dependência. Essa pessoa, ela tem uma dependência excessiva de validação. Ela depende de direção de outra pessoa, de suporte de outra pessoa, de validação da outra pessoa, porque o escravo, ele não consegue dirigir sozinho a vida. Ele precisa ter alguém direcionando a vida dele. Ele precisa ter alguém dando suporte na vida dele. Ele precisa ter alguém ditando para ele, é para direita ou para esquerda. Essa é a mentalidade de escravidão. A pessoa que ela não tem mentalidade de escravidão, ela sabe o que ela quer, onde ela quer chegar, ela consegue pensar por si mesma. Agora, a pessoa que tem a mentalidade de escravidão, ela é dependente. Ela tem uma dependência excessiva dos outros para validação própria, validação profissional, validação familiar, validação em tudo. E ela precisa sair dessa mentalidade de escravidão, certo? Outro tópico é falta de autonomia, sensação que não tem controle sobre a própria vida, que é praticamente o que eu falei aqui. Então essa pessoa, ela sente que ela não consegue decidir algo por ela mesma. Para ela decidir tomar uma atitude é muito difícil, porque ela não tem autonomia do seu querer, do seu desejo, do seu realizar, da onde ir, do que fazer. Ela é uma pessoa que ela não tem autonomia de vida. Querido, uma pessoa que não tem autonomia de vida, ela não expressa desejo, ela não expressa suas emoções, ela não expressa o que ela bem quer. Ela depende do que o outro quer, de realizar o sonho do que o outro quer fazer, certo? Então, tem dois tipos de pessoa. A que vive para realizar os seus próprios sonhos e a outra que vive para realizar os sonhos dessa outra pessoa. Porque não tem autonomia de vida, porque não sabe o que quer, tá no conformismo, vive um dia de cada vez, certo? E aí, o último tópico aqui pra gente encerrar, para dar 20. Submissão. Aceita passivamente normas e regras impostas por qualquer pessoa sem questionar. Nós devemos ser submissos à autoridade, ao esposo, à esposa, sim, mas a gente deve questionar isso, se é bom ou não para nós. E o problema da mente de escravidão, que não questiona, acaba muitas vezes vivendo debaixo de regras e de normas impostas que são tóxicas, que são prejudiciais. Então, às vezes, você tem uma amizade tóxica, prejudicial a você e você não questiona isso, mas você se submete a essa amizade. Às vezes, você tem lá um chefe tóxico, uma pessoa que te humilha e você não coloca em xeque isso. E você continua ali porque você tem uma mentalidade de escravidão, você aceita qualquer regra, você aceita qualquer norma imposta, por mais que isso venha ferir os seus princípios.
E você precisa, querido, se impor. E eu não aceito. Isso aqui vai contra os meus princípios. Isso aqui vai contra os meus valores. Isso aqui vai contra. Certo? Então nós precisamos, tá? Nós precisamos se impor, ok? Nós precisamos se impor diante de qualquer submissão. Ainda que seja do marido, da esposa, todo homem, toda mulher que é casada tem que se submeter ao outro. Tanto o homem quanto a mulher, mas aí você tem que falar assim, tá, eu tô me submetendo, mas isso aqui é tóxico, é prejudicial, então eu preciso questionar. Mas o escravo, ele não, presta atenção, o escravo, ele não. Gente, eu vou colocar aqui no grupo do Instagram, tá? O grupo da live secreta, eu vou colocar essas chaves aqui pra vocês no grupo aqui do Instagram, a ordem, tá? A live secreta, certo? Vou colocar aqui. Você entra lá depois, tá? Só clicar no meu perfil, vai estar lá, live secreta, tem uma chavinha, clica em cima e você entra, tá bom? Então, eu trouxe aqui pra você 20 tópicos sobre uma mentalidade de escravidão. E você precisa entender que a escravidão é isso. É uma pessoa que não consegue decidir, não consegue empreender, não consegue pensar por si mesma. Ela tem que sair de vários gatilhos mentais, ela tem que sair de vários paradigmas. Eu vou dar um exemplo pra você. O povo que Moisés tirou do Egito, eles estavam escravos há 40 anos. Então, eles já eram a 4ª ou a 5ª geração de escravos. Então, eles já tinham dentro deles um DNA de escravidão, de conformismo, de pobreza, de miséria. Aí, quando eles estão livres e Deus está provendo tudo para eles, eles estão reclamando. Porque eles estavam tão acostumados com a escravidão que eles começam a ter saudade da cebola, da carne, da iguaria que tinha lá no Egito. Porque ali eles só precisavam trabalhar e eles recebiam aquilo. Mas Deus estava levando esse povo para dar terra para eles. O Deus estava levando esse povo para dar coisa para eles. E esse povo estava com uma mentalidade de escravidão tão grande, tá tão grande, que Deus esperou nascer uma nova geração para acessar a terra prometida, porque senão eles não conseguiriam clamar e tomar posse das terras que Deus estava dando. Então, queridos, nós precisamos sair desse lugar de escravidão, que é o Egito, e adquirir uma nova mentalidade, certo? Adquirir uma nova mentalidade. Então, a gente vai ver Moisés tirar o povo de 400 anos do Egito, escravos, e esse povo tá murmurando, tá reclamando. Então, é um povo que tá reclamando na falta. Olha, não tem a comida que a gente tinha no Egito, mas agora vocês são livres, agora vocês não são mais escravos, agora ninguém bate mais em vocês, ninguém açoita vocês. Mas o escravo, ele tá preocupado com a comida que tinha no Egito. E não com a liberdade que ele tem hoje, com a provisão que Deus tem dado. Então ali Deus tinha uma coluna de fogo que ia à frente, vinha as codornas, que codorna, né, amor? Vinha as codornizes, né, que vinha ali no pôr da tarde, cedo, queridos, caía o pão, o maná. E eles estavam preocupados com a cebola, de não ter túmulo para ser enterrado. Enquanto Deus estava gritando, vocês estão livres, vocês não estão apanhando mais, agora eu vou dar terra para vocês. E queridos, é muito difícil o escravo entender isso, que agora, porque o escravo, ele quer o quê? Ele quer fazer só o que ele precisa fazer todo dia para ter o mínimo. E ele acaba vivendo satisfeito com aquilo. Mas uma pessoa que é livre, ela tem a opção de ter muito mais que isso. Mas para isso ela tem que acordar mais cedo, ela tem que talvez fazer um pouco a mais para conquistar todas essas coisas. E às vezes a mentalidade de escravidão faz com que a pessoa ache que isso vai ser difícil, que isso vai ser impossível. Queridos, mas eu vou falar aqui para você, é muito melhor você ser livre, você ser próspero, você ter uma mentalidade de abundância do que uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de limitação. Porque, queridos, você é livre, você pode ir e pode vir, pode falar, pode se expressar, tem autonomia. Então eu preciso que vocês entendam. A nova geração, que foi de Caleb e de Josué, essa geração ela vai acessar a terra prometida. Mas muitos ali, queridos, morreram no processo no deserto, porque murmuraram, porque reclamaram, se rebelaram. E nós precisamos, antes de focar em tudo isso, que é a falta, é na miséria, é na limitação, é focar o quê? Na pessoa de Deus. Deus é um Deus abundante. Lembra que eu falei para vocês na live de ontem? Deus, ele é o mais interessado em te fazer prosperar.
Deus é o mais interessado que você prospere, porque uma pessoa que prospere, ela tem prospecção de crescimento em tudo que ela for fazer, certo? Então nós precisamos hoje falar, Senhor, tira de mim toda a mentalidade de escravidão. E muito desses gatilhos de escravidão já vem na nossa genética espiritual, porque a nossa avó, o nosso avô, principalmente, queridos, quando nós viemos de uma família que tinha muita escassez, muita limitação de crescimento, de ruptura, certo? Então, o primeiro passo para mudar, como mudar, apóstola? O primeiro passo para mudar é exatamente esse. Olha, eu me identifico com essa mentalidade de escravidão. Então, eu preciso mudar o meu comportamento. No seminário agora, de dia 31, eu vou trazer um esboço completo sobre tudo isso. Nós vamos fazer quebra e eu quero trazer para você que novo tipo de comportamento nesse seminário você precisa adotar para quebrar essas coisas. Para quebrar essas coisas dentro de você. Porque, queridos, para a gente tirar um hábito ruim, a gente tem que instalar um novo hábito. Isso é comprovado cientificamente. Então, enquanto você não adquirir um novo hábito, você não consegue, tá? Você não consegue deixar esse hábito ruim que você gerou, que você criou. Então, você que é meu aluno da Escola de Libertadores, você já está lá para esse seminário, você não precisa comprar. Você que deseja ter uma transformação, faça o seminário dia 31. Nós estamos orando 10 dias. Eu vou fazer 10 lives exatamente sobre essa temática e o seminário vai durar de 7 a 8 horas. Antes do seminário, uns 2 dias antes, eu vou mandar um mapeamento para você escrever, para a gente fazer uma quebra de tudo isso no final do seminário, tá? Vai ser algo sobrenatural. Então, gente, a mentalidade de escravidão é exatamente essa. Ela te para em vários viés. E nós precisamos, de tempos em tempos, observar se a gente não está voltando para esses lugares. A gente tem que observar se a gente não está voltando para esse tipo de comportamento. A gente tem que observar. Então, por exemplo, será que eu não estou sendo escasso? Será que eu não estou sendo limitado? Será que eu não estou desvalorizando muito a minha pessoa? Então, nós, por exemplo, aqui, olha, foco em limitações. Não, a gente precisa ter uma margem de segurança em tudo, sim, mas a gente precisa sempre ver o muito, ver a abundância, ver dando certo, porque isso é uma mentalidade de prosperidade. Por exemplo, falta de iniciativa. Nós precisamos começar a ter iniciativa, porque senão a gente não colhe nada. Então não adianta você falar, eu vou esperar o ano que vem em janeiro, aí chega janeiro e você não começa nada. Então tem gente que fica só esperando datas, começo de mês para começar alguma coisa. Queridos, começa agora. Quebra toda a procrastinação e começa agora algo, certo? Negligência de necessidades, tá? Então, por exemplo, está sempre colocando os outros na prioridade. Começa a colocar você como prioridade. Fulano, eu não posso ir com você porque eu vou estudar, porque eu vou melhorar, porque eu vou dedicar um pouco mais para mim. Então a gente precisa trocar, por exemplo, essa sensação de impotência. Começa, queridos, tirar essa sensação de impotência sendo produtivo. Faça algo que gere um resultado e comece a te parabenizar por isso você mesmo, certo? Crença de não merecimento, comece a dizer que você merece. Comece a dizer que você merece. Eu mereço comprar isso pra mim, eu mereço viver essa experiência, eu mereço hoje comer uma comida boa, eu mereço hoje sair, me dar o luxo de passear e descansar. O escravo não, ele acha que ele não merece nada disso. Então, queridos, para cada uma dessas coisas, falta de voz. Não, eu preciso começar a falar o que eu gosto, o que eu não gosto, porque toda vez eu tô negligenciando a minha vontade, o meu desejo. E tem gente que faz a vida toda o que o outro quer e não consegue falar que quer tomar um sorvete em vez de isso aqui. Você tá entendendo? São coisas pequenas que a gente precisa começar a falar. Olha, hoje eu não quero sair de casa. Olha, hoje eu quero ficar... Não consegue porque tá sempre pensando em agradar. Precisamos, em vez de negar a nossa realidade, falar, olha, a minha vida tá assim porque eu tenho plantado e colhido isso. Mas eu quero hoje mudar. E a gente precisa admitir como que a nossa vida tá. E parar de tentar fugir da nossa realidade. Então a gente tem que parar de sabotar. Para de se sabotar. Para de ficar se sabotando. Isso impede o seu sucesso. Então começa a dizer pra mim. Começa a dizer, eu repreendo toda autossabotagem agora. Vamos supor, você começou. Você falou, olha, domingo é o primeiro dia da semana. Que é domingo, tá, gente? Não é sábado, não. Eu vou começar a fazer exercício. Aí chega o dia e você fala, não, hoje eu não tô bem, aconteceu. Fala, para de se sabotar e vai fazer. Certo? A gente precisa exatamente disso. Desinteresse
Então, deixa eu ver aqui. Desinteresse por crescimento. Então, a gente precisa começar a falar, bom, se eu ficar assim a vida toda, eu não dou uma vida boa para os meus filhos, eu não consigo ter experiências novas, eu não consigo viver. Queridos, desinteresse em crescimento. Se você não tiver interesse em crescer, você não consegue nem numa conferência, pagar uma conferência e viver uma experiência nova. Tudo custa dinheiro, tá, queridos? Tudo custa dinheiro. Não tem boca. Então, você quer ir, por exemplo, na conferência da Global. Esse ano a gente cobrou com dormida, hospedagem e a conferência 699 pacote completo. Se você não tiver esse dinheiro, você não consegue ir e viver essa experiência. Simplesmente assim. Então você precisa buscar até um meio de prosperar e falar, Deus, eu quero ter prosperidade para mim viver essas experiências em Ti. Mas tem gente que não tá nem aí, não importa se vai, se não vai, certo? Desinteresse em crescer, em buscar, em viver o novo. Então, parar de focar na falta e começar a ser grato a Deus por tudo que tem e viver o melhor de cada dia, ok? Parar de ter resistência à mudança e começar a desejar o novo. Então, eu poderia falar aqui um antídoto para cada um, mas é isso, eu vou falar isso melhor lá no nosso seminário para você, amém? Então, gente, a gente tem que ter renovação da nossa mente e falar, Senhor, renova minha mente, eu quero deixar de ser escravo de pessoas, de situações. Queridos, tem pessoas que são escravas emocionais dos outros. Escravos emocionais, para mim, é o pior tipo de escravidão. Ninguém me pega nem com milho na escravidão emocional. Nem com milho, nem com farofa, com nada. Com nada. O meu telefone tá pipocando de mensagem. Eu falei que nas minhas férias eu não atendo ninguém. Pode ser o Papa, pode ser, queridos, a pessoa, pode ser o presidente da República. Eu não atendo ninguém durante as minhas férias. Aí se o outro vai ficar chateado, que ele fique chateado, que ele desfique. Eu fiz um propósito com meu esposo que férias é férias. Só para você ter noção. E meu telefone tá pipocando. Tem pessoas que realmente são importantes, que eu preciso dar um feedback, que eu preciso ali. Que espere, estou de férias. Volto só talvez dia 10 de setembro a pegar meu telefone de volta. E se ficar brabo, vai ter que desficar ou sei lá. Então, exatamente isso. Agora a gente fica naquela coisa. Ai, meu Deus, o que o outro vai... O que o outro vai achar? A minha mente, o meu psicológico precisa de descanso. E eu até falei com a minha liderança. Falei, gente, vocês não trazem problema pra mim não. Vocês tentam resolver. A hora que eu voltar, eu vou retomar tudo, certo? Porque, gente, é difícil. Às vezes você não consegue desligar, acessar isso e tudo, mas você não consegue desligar. Porque você é escravo emocional do que o outro acha, do que o outro quer. O meu estupinho é bem curto. Então, é exatamente sobre isso, tá? Eu fiz um propósito com meu esposo que nós sairíamos para descansar a mente. E que nesse tempo nós não resolveríamos nenhum problema, a não ser que se fosse algo da nossa empresa, algo particular nosso. Então é exatamente isso, nós precisamos aprender, porque a gente não consegue desligar, porque não... o outro vai achar, eu preciso responder. Não, tô de férias. Então é exatamente isso, a gente precisa aprender a se impor. As pessoas precisam aprender a nos respeitar. Mas não, toda hora, tá? Dependente do WhatsApp, dependente do que o outro. Não, gente. Tira toda a mentalidade de escravidão de vocês. Em nome de Jesus. Tá? Tira toda a mentalidade. Porque senão, uma hora você surta, uma hora você fica louco, uma hora você tem uma ansiedade, uma hora você entra em pânico, uma hora você pira. Então a gente precisa tirar a pressão da nossa vida, tá? Em tempos pontuais como esse que eu tô falando pra vocês, certo? Então é exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Nós precisamos romper com a mentalidade de escravidão. Romper hoje. Fala, eu não aceito mais a escravidão. Eu não aceito mais essa mentalidade de isso, daquilo outro. Nós não aceitamos, certo? Nós precisamos aprender a ser livre. Nós precisamos aprender a ser livre. Livre de situações, livre de coisinha. Precisamos ser livre. Livre da opinião das pessoas. Pensa numa pessoa livre da opinião dos outros. Se alguém vem falar coisa, eu falo, senta aí que você é mais um que pensa desse jeito. E eu não posso mudar sua opinião. Se quiser, faz um fã-clube. Não perco 5 minutos tentando mudar a opinião de ninguém. Porque, queridos, eu me tornei uma pessoa muito impaciente nesse quesito. Com gente assim, gente chata, gente problemática. Então é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Tira essa mentalidade de escravidão em todos os níveis, emocional, espiritual, física, em qualquer área. Amém?
em qualquer área, em nome de Jesus, certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que você venha ter um dia excelente. Falta 8 lives ainda dentro dessa temática. Se você não fez sua inscrição para o seminário, faça, você não vai se arrepender. Você vai ter um conteúdo muito além da sua expectativa. O pessoal que faz seminário comigo sabe que eu entrego mais que eu prometo. Vai ter muita coisa nesse seminário, talvez vai ser o mais completo. Por que eu estou fazendo ele mais completo possível? Porque eu vou dar ele para a escola. E na escola eu não só preciso ensinar tudo, mas como eu preciso explicar como faz, como quebra, como que faz tudo isso daí, certo? Então eu preciso explicar a prática pro pessoal da Escola de Libertadores aí, então eles vão ter, talvez, dentro da excelência, o melhor seminário da área financeira que eu já dei em toda a minha vida, certo? E você tá aí com a oportunidade de fazer sua inscrição também, amém? Queridos, um dia abençoado.